Oi, aqui é o coach Bruno Giuliani e nessa aula de hoje aqui eu quero te mostrar um grande apanhado, um grande resumo sobre o que é coaching, sobre como levar um cliente ao estado desejado, e eu também vou condensar de certa forma resumida, o mais resumido que eu conseguir, tudo o que eu entendo sobre marketing e negócios para coaches, beleza? Então olha só, assiste aqui comigo que você vai ver o que você precisa ou não precisa. Quais são realmente as três coisas que você precisa para conseguir levar pessoas ao estado desejado? Quais são os principais passos que você deve ter? O que você deve adotar como uma filosofia de marketing para conseguir fazer o seu negócio crescer sem você parecer um vendedor, sem você parecer desesperado? Você conseguir clientes muito mais como uma gratidão da sua mensagem, de como você é generoso com o universo e com as pessoas, do que necessariamente você está pedindo ou recebendo clientes. Isso aí eu vou te ensinar hoje também. Eu também vou te ensinar como você desenvolve uma mentalidade de sucesso para que você possa saber os próximos passos a seguir na direção certa. E também para que você, se você quiser, saber se você está preso numa rede que tende muito mais a te levar para o lado errado do que para o lado certo. Entendeu? Então é o seguinte, fica aqui comigo que eu vou começar a te mostrar isso agora. É isso, olha só. Eu gosto de falar que tudo que um coach precisa para atender uma pessoa, para levar alguém para o estado desejado, ele precisa ter uma estratégia de coaching, tá? O que seria essa parte estratégica? Como que ele mais o cliente dele vão planejar para daqui a, de repente, 30 dias, 8 semanas, talvez aí 3 meses, 6 meses, 1 ano, o número de encontros que o pacote do coaching em geral tiver, ou a duração do projeto de coaching, como é que vocês vão fazer uma transformação aqui dentro para que a pessoa então saiba que ela está no caminho certo para chegar no estado desejado ou já alcance o estado desejado durante esse projeto, digamos, de coaching, durante essa estratégia. Então o coach ele tem que ter, de certa forma, uma estrutura que não precisa ser um passo a passo, mas ele precisa ter um plano junto com esse cliente e uma estratégia do que ele vai utilizar do primeira conversa até o último encontro deles para, no mínimo, poder tirar a rodinha da bicicleta do cliente e ele ir andando sozinho já, o cliente pedalando sem a ajuda do coach em direção ao estado desejado dele. Essa estratégia aqui, eu acho ridículo quando eu vejo alguém que coloca o seguinte: olha, sessão 1 você faz a roda da vida, sessão 2 você vai fazer o SWOT, sessão 3 você vai aplicar um teste de perfil de personalidade, sessão 4 você vai fazer uma missão e visão. Cara, essa estrutura aqui, essa estratégia, ela não pode ser engessada, legal? Ela tem que ser dinâmica de acordo com a necessidade do seu cliente, de acordo com o tempo de maturação e desenvolvimento do seu cliente, com a velocidade que ele faz isso, com a meta do seu cliente. E, inclusive, tem gente que já vem para uma sessão com uma meta bem definida, só que é realmente o apoio do coach para chegar lá. Outras pessoas chegam no coaching completamente perdidas, sabendo muito mais que tem uma vida que não querem do que qual é a vida que eles querem. Então isso tudo aqui deve ser dinâmico, mas é muito importante para o coaching ter uma estratégia para esse processo, legal? Essa estratégia, então, em geral, vamos agora botar numa linha geral, costuma acontecer, de certa forma, em 10 a 12 encontros de coaching. Tá? Mas pode ser mais, podem ser 24 encontros, eu já vi muitos processos de 24, até mesmo processos de coaching perpétuos, e eu já vi isso aqui acontecer também em 8, 6 encontros. Legal? Então esse coach ele tem que ter também uma tática de coaching. O que é essa tática? Olha, cada um desses encontros vai exigir uma conversa que em geral leva entre 30 minutos e 1h30, dependendo do seu estilo de coaching, dependendo do estilo do seu cliente, se você adiciona mentoring ou não, ok? Se você é um coach que gosta mais de falar, de contar história, se você permite que seu cliente fale bastante também, você é muito ligado nesse entrosamento.
Então, isso aqui é o que eu vou chamar da parte tática do coaching. O que você vai, então, fazer da hora que o cliente chegou na sua frente, a hora de você dar o tchau para ele, até o próximo encontro. E é interessante você ter, então, uma espécie de uma estrutura, de um roteiro para essa sessão. E quando eu falo assim, o roteiro é um checklist, não é necessariamente um passo a passo. É você saber que, por exemplo, dentro de uma sessão de coaching, você tem que saber o que aconteceu entre o último encontro e o encontro de hoje. É você, de certa forma, verificar quais são as principais descobertas que o cliente teve durante essa sessão e durante o seu processo de coaching que está em andamento. É você conseguir sair de lá com mais passos, com mais ações definidas para que ele possa seguir em direção. Então você tem que ter uma estrutura dessa. E a última parte que você precisa ter é a parte prática do coaching. Você tem que, uma vez que você sabe mais ou menos um checklist, mas um coaching ele é como se fosse uma dança e é o cliente que vai chegar e vai tocar a música e você tem que saber como acompanhar o cliente. E aí que vai entrar você dominar um número certo de competências de coaching. Eu tenho certeza que a sua escola te ensinou boas competências. Podem ser as 11 competências do ICF, ou então podem ser qualquer outras competências, desde que envolva você saber ouvir, você saber perguntar, você saber ajudar o seu cliente a desenhar um plano, desenhar ações, você ser empático e ter um bom clima, ter uma boa conversa, ser ético, seguir um código de ética. Isso, em geral, são as competências que um coach precisa ter para utilizar dentro de cada uma dessas sessões que vai ser incluída dentro de dentro dessa estratégia, ok? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Em geral, coaches iniciantes adoram ferramentas, sabe? Que são estruturas de papel ou alguma coisa para você trabalhar junto com o cliente. Mas eu falo, ferramenta é coisa de coach faixa branca, ok? O legal de uma ferramenta em geral, você internalizar as perguntas que estão nela. Literalmente você decorar a ferramenta e decorar para não usar, para utilizar uma parte ou outra como se fosse uma pergunta poderosa, dependendo da ocasião certa. Ou, no mínimo, para você passar essa ferramenta para o cliente e trazer ela preenchida como um desafio no próximo encontro de vocês e você verificar muito mais o que ele aprendeu ao fazer aquilo, tá? E como que aquilo pode potencializar a transformação dele, do que saber se ele preencheu certo o negócio, tá? Então, muita gente eu vejo que tem coach que fala, você está usando errado, está usando certo isso. Não interessa se o coach está utilizando alguma coisa certa ou se está utilizando errado. O que interessa é se ele ajuda o cliente dele a elevar o nível de conscientização e se leva o cliente dele a agir na direção correta para que ele se transforme, para que ele, então, alcance suas metas e seus objetivos, tá bom? Então, se você está fazendo certo ou errado, não faz muita diferença. E um conjunto de técnicas essas que podem, vir de onde você quiser. Então, essas técnicas, você pode sair aliando tudo que você sabe sobre terapia, sobre palestra, sobre comunicação humana, sobre programação neurolinguística, sobre até mesmo acupuntura, sobre outras terapias alternativas e holísticas. Tudo isso são técnicas que você pode, às vezes, lançar a mão dentro de uma sessão de coaching para ajudar a desenvolver seu cliente. Se essas técnicas ajudarem ele a elevar o nível de conscientização, a enxergar o futuro, a fazer alguma coisa para que cause uma transformação positiva, vai ser considerado coaching também. Até mesmo, por exemplo, técnicas de EFT, que eu vi que tem aqui o Munzer que ensina também, vários outros amigos ensinam, como o André Lima, o EFT, que seria o Emotional Freedom Techniques. Isso é ultra bem-vindo também dentro do processo de coaching. Então, quando você tem um conjunto de técnicas, ferramentas e competências, você então está com o seu arsenal. Você está com como se você tivesse com um CD, uma espécie de um CD para cada ritmo que o seu cliente possa vir e querer dançar com você. Legal? Então, quando você tem essa parte prática para usar dentro de cada sessão que você tem, que é o que eu chamo da parte tática, e para utilizar em cada uma das sessões que você tem, que são a estratégia de coaching, você está preparado para atender. Então, se você chegar
e agora você começar a comparar, pegar suas formações ou toda a sua bagagem e falar, Bruno, eu tenho como transformar isso, é a minha estratégia, isso é a minha tática, isso é a minha prática, cara, você está pronto. E agora vem a primeira coisa altamente chocante que eu vou falar para você, principalmente se você é um coach que está começando a sua carreira. Cara, o seu cliente, ele está precisando de, às vezes, qualquer ajuda. Ele não está precisando da ajuda do melhor coach. Muito provavelmente ele está precisando da sua ajuda. E qualquer coisa, muito mais ou menos, que você fizer por ele, já é mais do que ele espera. Então, às vezes, o que é pouco para você é muito para o seu cliente. E você não precisa ser o coach mais completo do mundo para ajudar ele. Então, para com essa babaquice de querer, de certa forma, estar preparado para o seu cliente. Porque não interessa a sua preparação. Interessa aquele cliente ter qualquer tipo de elevação de consciência e que leve ele a dar um passo, qualquer passo, em direção a uma transformação sustentável na vida dele. Pronto, acabou, você não precisa resolver todos os problemas das pessoas e principalmente em uma sessão. Então deixa de ser ansioso, deixa de ser medroso, tá? E pega o seu cliente e faz uma sessão de coaching com ele e você escuta o que o seu cliente tem a falar para você. Não o que o instrutor da sua escola de coaching, não o que os seus colegas babacas têm a falar para você, tá bom? E é por isso que alguns gostam de mim e outros não gostam, porque eu falo desse jeito mesmo, tá? O seu cliente e a transformação dele são o mais importante para você. E não necessariamente que a instituição, que o instrutor, que os colegas ou que o coaching mesmo prega. Legal? Então pronto. Basta você ser ético e ajudar o seu cliente. É isso que importa no coaching. Olha, agora é o seguinte, isso aqui é o que eu falei. A maioria dos coaches sabe fazer. Agora, para você conseguir ser um coach profissional, você precisa de mais uma peça. E detalhe, você não vai conseguir ser um coach profissional sem essa última peça aqui na engrenagem, que é você conseguir tratar o seu coaching como um negócio. Ou seja, você conseguir entender que você, sim, você tem a capacidade e você tem a vontade de servir pessoas, de impactar positivamente a vida deles, de ajudar eles a alcançarem metas, objetivos, sonhos, tá? Agora, você também tem o dever de crescer junto enquanto você faz isso. É uma obrigação, é uma troca que existe no universo. O seu crescimento ele vai ser proporcional ao crescimento das pessoas que você ajuda. Agora, isso tem que acontecer de uma forma conexa, tá? Isso tem que acontecer de uma forma onde circule, e eu vou te falar, circule um símbolo de liberdade criado aí pelos homens dentro do universo. E esse símbolo de liberdade é chamado dinheiro, ok? O dinheiro, então, não é um vilão, não é uma coisa criada por homens malignos ou pelo capeta, tá? Para destruir a sociedade humana. Mas muitos cresceram ouvindo que o dinheiro é a raiz de todos os males, que é muito difícil ganhar dinheiro, que a pessoa próspera ou rica, na verdade, é enganadora. E isso não tem absolutamente nada a ver. O símbolo, o dinheiro, ele gosta de ir e vir. Ele é um símbolo de mobilidade e liberdade, ok? Você tendo dinheiro, você pode fazer o que você quiser, normalmente, de onde você quiser, na hora que você quiser. Pensa bem se isso não é, de certa forma, verdade. Por isso que o dinheiro é o símbolo maior da liberdade. E olha só, e o seu crescimento, a sua prosperidade, tá, financeira e como um negócio, ela vai ser proporcional à quantidade de gente que você impacta e ajuda, tá? A quantidade de prosperidade que você leva para os seus clientes, de valor e de resultado para eles, você vai crescer junto. Quer ser uma pessoa rica? Ajude outros a enriquecerem. Quer ser uma pessoa amada? Ajude outros a amarem. Ok? Então, tem mais uma coisa para falar para você aqui nesse sentido, que
o dinheiro e a prosperidade, eu estava falando, né? Que eles são a moeda, ok? Pelo resultado que você gera para os outros. Quanto menos resultado você gera para os outros, quanto mais fácil, quanto menos comprometida a pessoa tem que ser, menos ela vai pagar. Então eu já vou mostrar para vocês aqui como que você consegue ajudar quem não pode te pagar, sendo essa a sua missão de vida, sendo isso que você... Então você vai continuar sendo ultra generoso, ok? E como que você consegue ir cobrando cada vez mais das pessoas que querem uma ajuda cada vez mais personalizada de você, inclusive do seu coaching de 1 para 1. Então você, para construir o seu negócio como coach, é interessante que você saiba que você tem que construir uma marca. A sua marca pessoal, a marca do seu negócio, a marca do seu coaching. E isso não envolve necessariamente só o coaching, ok? Para você construir uma marca, a gente vai ver que você tem aqui 5 etapas. A primeira delas, eu chamo de você aprender a mirar, que é uma atividade de desapego, ok? Eu vou até acrescentar uma coisa aqui, que eu botei esse M ao quadrado. Esse M de mirar, ele também começa pelo seu mindset, que é a sua, na verdade, mentalidade de empreendedor, mentalidade de coach, ok? E eu vou falar para você um pouco de cada uma dessas coisas já. Esse A, uma vez que você sabe quem você quer servir, você tem que começar a atrair essas pessoas. Você tem que começar a fazer com que elas tenham uma excelente primeira impressão de você e que falam, eu quero saber mais sobre o que esse cara está falando. Uma vez que você atraiu essas pessoas, você tem que se relacionar com elas. Você tem que começar a literalmente dar antes de querer receber. Você tem que começar a plantar antes de querer colher. E é assim que a prosperidade, que a abundância funcionam. Uma vez que você já nutriu o suficiente esse relacionamento, e nutrir esse relacionamento pode ser tanto quanto um artigo, ou um vídeo, ou uma sessão de 1 hora gratuita, alguma coisa assim, como às vezes meses. Como às vezes é para uma venda complexa corporativa. Ok? Mas quando você regou, você plantou e essa árvore está dando os frutos, está na hora de você colher. Ou o que eu gosto de chamar de você converter. Converter. Esse curioso que está aqui se relacionando com você, de certa forma, esse fã, ele era um curioso aqui quando você estava no atrair. Aí ele virou um fã aqui. E agora está na hora de você transformar ele num cliente. E agora sim, uma vez que você seguiu esses 4 primeiros passos, agora você está pronto para utilizar essa estrutura. Só que você aprendeu isso antes de aprender isso. E isso, na verdade, o ideal para você como coach é você aprender isso paralelamente. Ok? Para cada 1 hora de como servir uma pessoa, você deve estudar 1 hora de marketing. Para cada uma matéria sobre como os seres humanos se comportam, para cada 1 hora que você estuda sobre comportamento humano, é interessante que você estude 1 hora sobre vendas. A cada 1 hora que você estuda autoajuda, ok? Sobre ou uma disfunção, sobre qualquer tema que você goste de desenvolvimento humano, estuda 1 hora sobre negócios e empreendedorismo. Eles têm que andar casados lado a lado. O seu negócio com a sua capacidade de servir pessoas, ok? E esse atender, a gente vai aprender aqui que quando você atende, é interessante que você tenha, de certa forma, mais de um tipo de serviço para você ajudar essas pessoas. Porque as pessoas têm N problemas diferentes. Tem gente, ó, tá aqui, o coach tem bastante gente que fala errado, né? Que coach é levar alguém do ponto A para o ponto B, até poderia ser, mas é um pensamento bem limitante isso. Você, às vezes, pode ajudar uma pessoa de graça a ir do A para o B. Você pode ajudar alguém do A para o B, por exemplo, eu estou te ajudando aqui com o meu conteúdo, com a minha informação.
Aí, de repente, pode ter um outro conteúdo que te ajude aqui aí do B pro C. Mas, de repente, para você ir do C pro E, do C pro D, ou do C pro E, ou para alguma coisa, você já precisa de um trabalho mais individualizado, mais personalizado. E aqui, de repente, eu já tenho um programa que custa isso. Ah, Bruno, mas e se eu quiser ir aqui do E pro N? Aí eu já tenho um programa mais caro que custa isso. Então você consegue servir pessoas que estão dispostas a estar nesse estágio de desenvolvimento. Você tem como servir gente que está aqui e você tem como servir, inclusive, quem não pode te pagar. Legal? Então, gente, é uma mentalidade interessante você depois saber que você pode criar também novos produtos e serviços para desenvolver pessoas. E isso eu vou mostrar para você. Mas deixa eu começar aqui com algumas dicas sobre a mentalidade que você precisa, tá? Então, a primeira dica que eu falo como mentalidade para coaches é, cara, você está pronto. Por favor, se o resto do mundo não acredita em você, eu acredito, tá? Tem só uma pessoa que tem que acreditar em você mais que eu, e essa pessoa é quem você vai servir e ajudar, que é o seu cliente. E se ele te deu o voto de confiança para você fazer coaching com ele, não deixa ninguém falar que você não pode. Não confunda o palco de alguém com os seus bastidores. A maioria dos coaches de sucesso que eu conheço, eles trabalham em escritórios minúsculos ou de dentro de casa. Ok? Então eu vou aqui falar umas outras coisas sobre mentalidade para coach que agora podem começar a chocar você, tá? Um coach, ele não ganha mais pela quantidade de certificados ou pelo tempo, há quanto tempo ele faz coach. Um coach, ele ganha mais por quanto mais especializado ele é em algum tipo de nicho e quanto mais valor ele consegue mostrar que dá pelo seu cliente. Ele ganha mais quanto mais ele consegue se mostrar como uma pessoa de sucesso para aquele cliente, mesmo sem ele, de certa forma, precisar atuar na área daquele cliente. Ok? Então, olha só, um coach altamente caro é aquele coach que não tem tempo para atender. E não necessariamente aquele que tem tempo ou passou tempo fazendo milhões de cursos. O seu cliente não quer o seu certificado. O seu cliente não quer o seu diploma de coaching. O seu cliente não quer saber onde você fez a sua formação em coaching. O seu cliente, ele quer saber sobre ele. Então não é sobre você, tudo é sobre ele. E é isso que você tem que começar a colocar na cabeça. O seu cliente quer resolver o problema dele. O seu cliente quer chegar no estado desejado dele. E se você tem, então, um histórico de pessoas, de depoimentos, de sucesso, ou mesmo você tem a capacidade de fazer ele enxergar isso, você tem mais chance de ser um coach caro. Ou então, um coach bem-sucedido. E de converter mais clientes no final das contas. Então não é aquela montanha, sabe? Qual é aquele currículo que vai fazer. Claro, tem alguns clientes que podem até gostar e até mesmo exigir, mas é uma parcela que eu garanto para você que é menos que 20% do mercado, a menos que você faça coaching executivo. Que aí algumas poucas empresas exigem um padrão de certificação. Algumas poucas empresas. Tá? A maioria do mercado, não. E é assim que vai continuar acontecendo. Não interessa de quem você ouviu que... deixa eu adivinhar. Se você ouviu a importância do certificado, é de uma instituição certificadora, ou de uma escola, ou do instrutor, ou... Você não ouviu isso do seu cliente. Você não ouviu isso de um coach ultra bem sucedido. E o ser humano tem uma coisa, ninguém, principalmente aqui no Brasil, gosta de contar derrota. A pessoa só gosta de contar vitória. Isso aí é uma defesa psicológica. Uma vez que você fez uma escolha, aquela escolha era a melhor escolha. Então você nunca vai ver um coach chegar e falar que tomou uma escolha errada, muito difícil. Ok? Então você chega e você vai ver que o seu sucesso como coach depende muito mais da sua capacidade de gerar resultado para os seus clientes e da sua capacidade de fazer marketing do que da quantidade de certificados ou do seu tempo de formação. 2, cara, eu quando comecei a trabalhar como coach, nem formação em coaching eu tinha.
E eu já cobrava por isso. Então você não precisa fazer não sei quantos atendimentos de graça para depois começar a cobrar. A minha amiga Paula Abreu, a mesma coisa. Ela já era uma coach que cobrava 3, 5 mil reais por processo de coaching muito antes de sonhar em fazer a primeira certificação em coaching dela. E aparentemente a estratégia dela era quanto mais ela aumentava o preço, mais a fila dela aumentava. E não necessariamente quanto mais tempo de coaching ela tinha, ou como isso. Porque é mais uma estratégia de neuromarketing. As pessoas dão mais valor para aquilo que é caro do que para aquilo que é barato. Então, quanto você vai cobrar não depende da sua certificação ou necessariamente da quantidade, há quanto tempo você é formado como coach, mas sim da sua boa reputação como alguém que sabe ajudar as pessoas. Mesmo que você tenha aprendido que você não é o especialista e que você pode levar qualquer pessoa ao estado desejado porque você não vai se meter no negócio dele, a menos que você seja um mentor também, beleza, você pode. Agora é o seguinte, não é porque você pode fazer isso que você deva, tá? Então eu tô aqui falando para você que os coaches de sucesso são aqueles que têm realmente a aparência de serem bem-sucedidos naquilo que eles querem ajudar os seus clientes. Isso aí, acredito que faça sentido, ok? É a construção de autoridade nesse campo e eu vou mostrar para você mais sobre isso. Mas isso é já uma das mentalidades. Então a mentalidade número 1, você está pronto, tá? Mentalidade número 2 é essa. Não existe o tempo necessário para isso ou para aquilo. E eu quero falar o seguinte, qualquer coisa, olha, a mentalidade número 3 é haja. Haja, apesar de você não estar seguro se aquilo que você vai fazer é perfeito. Gente, o feito é melhor que perfeito. Tá? E eu vou falar, quando você está começando, não é uma apologia à falta de qualidade. Mal feito é melhor que não feito. Não existe você ter chance de fazer uma segunda chamada no mundo dos negócios. Você tirar meio no mundo dos negócios é melhor do que você tirar você tirar 0 por WO. Então se mete, faz. Mesmo que fique feio primeiro, depois você vai endireitando. É assim que funciona. Nossa, a qualidade dos vídeos que eu faço hoje é muito superior aos que eu fazia 2, 3 anos atrás. A qualidade da informação, do treinamento que eu passo hoje numa sala de aula de formação em coaching é infinitamente melhor do que a que eu passava há 4, 5 anos atrás. Agora, e se eu quisesse estar me preparando até eu chegar onde eu estou hoje? Eu nunca conseguiria ter dado aquela aula há 5 anos atrás. Ok? E eu dei ela com a mesma confiança e entusiasmo que eu dou hoje. E eu vou te falar que o resultado dos meus clientes e o elogio foi inclusive maior na minha primeira e na segunda turma do que alguns que eu recebo hoje. Então, o referencial, às vezes, o medo de cobrar caro o preço, é muito mais um problema seu do que um problema do seu cliente. Simplesmente vai e faz. É a mentalidade que vai te ajudar a ter realmente sucesso como coach. Existem uma série de outras mentalidades, mas hoje eu vou me ater nessas porque eu tenho muita coisa para passar para você ainda, tá? Me acompanha o seguinte, mirar quer dizer você saber a quem você quer servir, você saber a quem você quer atender, e é um exercício de desapego, ok? Quem quer servir a todo mundo não consegue servir ninguém. Bruno, mas eu aprendi que eu posso ajudar qualquer pessoa. Cara, pega quem falou que existe um negócio life coaching e esquece aquilo. Você pode até se auto-chamar life coach, mas vou te falar o seguinte, ninguém acorda assim, hoje eu quero contratar um coach. Cara, o seu cliente não pensa assim. E você tem que ter a mentalidade, já que você aprendeu rapport, conexão, empatia, faça rapport, empatia com o cara que ainda não é seu cliente e pensa como ele pensa. Não faz rapport, empatia com a sua escola ou com quem te ensinou errado a fazer negócios, tá? Pensa no seu cliente. Ele é a pessoa mais importante, é a pessoa que você quer servir e ajudar. Você deve honrar quem te ensinou também. Isso é legal, você honrar os seus mestres. Você honrar aquela pessoa pelo qual você passou uma grande transformação no curso deles. Ótimo! Agora está na hora de você ter o seu negócio de coaching. Nessa hora você não precisa mais honrar eles, você precisa honrar o seu cliente. Legal? Agora, para você saber isso, você tem que mirar
né? E mirar é você não ser um life coach. Mirar é você saber quem você quer ajudar e saber como resolver um problema dela. Tá? Mirar, então, é desapego, é você escolher um nicho, ter um público-alvo, definir um avatar, que é uma personificação do seu cliente ideal. E isso eu falo o seguinte, é você pesquisar com ele, estar em contato com ele. Se você hoje fosse ter uma audiência onde todo mundo fosse um tipo de pessoa só, um clone, como é que seria essa audiência? Eu posso falar como seria a minha. A minha audiência é muito parecida com você. A minha audiência perfeita é um coach de cabeça aberta que está recém-formado ou formado há poucos anos. Ele conseguiu já ter os seus primeiros clientes. Ele acredita no coaching, sabe que o coaching funciona e quer viver de coaching. Agora ele não consegue. Falta uma peça. Então eu pego e quando eu tenho essa audiência ideal na minha frente, nossa, eu consigo ajudar ele a chegar no estado desejado. Agora é o seguinte, e você? Qual é o seu dom, habilidade? São pessoas que querem emagrecer? São pessoas que querem ter um relacionamento mais conectado, feliz e saudável? São mulheres que querem ter um relacionamento mais conectado, feliz e saudável com seus maridos, que querem ganhar a atenção e o respeito deles? São pessoas que querem conseguir controlar o mau comportamento dos filhos? São pessoas que querem alavancar os seus negócios? Tá? Empresários que têm um pequeno negócio, empresários que têm um médio negócio? São empreendedores digitais? São arquitetos, são advogados? São homens que querem ficar com barriga de tanquinho? Cara, são pessoas que querem aprender a meditar, a ser mais zen, ter um estilo de vida mais relaxado? São executivos que precisam liderar melhor pessoas? Você tem que escolher um. E escolher um não quer dizer que você vai ter que abrir mão dos outros, mas você vai ter que abrir mão de se comunicar com os outros. Se um cair na sua teia, ótimo. Mas por que isso acontece? Cara, cada uma coisa dessa que eu falei, olha, um executivo é diferente do empresário, que é diferente de uma pessoa que quer emagrecer, que é diferente de uma pessoa que quer encontrar o seu propósito de vida. Para você pescar um, talvez você precise usar um anzol. Para você pescar outro, talvez seja muito mais inteligente você utilizar uma espécie de uma rede. Ok? Para você pescar outro, talvez seja melhor você utilizar, sei lá, uma banana de dinamite. E que outras formas existem? Para outros, você simplesmente é melhor você pegar com sua mão. Então, uma vez que você tem um público, você vai saber quais são as formas certas de você atrair, de você fisgar ele. Você vai saber qual é a isca que ele gosta. Você vai saber se comunicar e você vai conseguir mostrar que você é bom em resolver isso. E quanto mais casos você tem de um tipo específico, mais casos você atrai daquilo. E para você escolher seu nicho, eu vou mostrar para você aqui uns pontos para você ter o seu nicho ideal, tá? Em geral, o seu nicho vai estar aqui nessa interseção. Essa interseção é composta aqui por 3 círculos. Um círculo desses aqui é a sua paixão, gente. Você gosta daquilo? Você tem tesão em estudar aquilo? Você gosta de estar, gente, se você pudesse ajudar essas pessoas de graça, você ajudaria? Se você realmente tem uma paixão, por exemplo, igual eu adoro marketing, negócios, empreendedorismo digital. Eu adoro desenvolvimento humano também, tá? Então eu consigo ficar estudando essas coisas o dia inteiro. Eu adoro fazer coaching em grupos, principalmente. Então eu fiquei muito bom em fazer coaching em grupos e depois eu fiquei muito bom em ensinar coaches a fazerem coaching em grupos. Beleza. E se você chegar, eu já li talvez 5 ou 6, que são todos os livros do mundo, que eu tenho conhecimento sobre coaching em grupo. Comprei todos os cursos que tem em inglês e em português sobre coaching em grupos, tá? E desenvolvi ali. Fui pegando um pedaço de cada metodologia, vendo que funciona, testando e errando. Então, mas eu gosto disso. E gosto de outras coisas também, ok? Então isso aqui você vê, que pode ser a paixão. Além da paixão, é muito legal que você, de certa forma, saiba aquilo. Que você tenha expertise naquele assunto, que você tenha capacidade de ajudar as pessoas a chegar ao estado desejado.
Bruno, mas eu aprendi que como coach você não precisa saber, você não precisa dar conselho e tal. Pô, não, foi assim que você aprendeu. Mas pro seu posicionamento, pro seu nicho, é interessante que você saiba. De repente você vai pegar o coach e você vai usar só coaching com ele. Mas ele vai te contratar, aí sim, quanto mais expert você parecer. E agora sim, aqui é o seu currículo, tá? Aqui são os seus cases, são as pessoas que já endossaram o seu trabalho a respeito disso. Você fazer aquilo bem feito para você. Então, por exemplo, se você tem paixão por comportamento infantil, por bom comportamento, sobre como criar filhos, e você gosta de ler tudo sobre o assunto, e você fala com todas as mães do seu colégio, e você se mete à educadora do seu colégio, na didática, quando você vê, você dá boas dicas e conselhos. Além de tudo, você leu tudo que existe sobre o assunto, você gosta de ler, você está em convenções, você fala com outras mães, você ajuda outras mães, então você começa a adquirir o expertise nisso. E por último, para você achar um nicho, ele tem que ter dinheiro para ser um nicho. Ele tem que ter um problema e estar disposto a pagar para se livrar desse problema imediatamente. Não adianta ele não estar disposto a resolver do problema. Se o problema não for urgente para ele, ele não vai contratar um coach para solucionar isso. Então você chega assim, tem uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu não vi nenhum no Brasil funcionar direito, do jeito do sonho de esperar. Um sistema de coaching. Vamos lá. Então tem um monte de gente que eu já conheço uns 5 aqui no Brasil, pelo menos isso aí são de pessoas que me abordaram, com um software onde tem as ferramentas de coaching, onde clica ali nos clientes e você vai pagar o coach vai pagar uma mensalidade, ele vai concentrar todos os clientes dele lá e os clientes vão usar as ferramentas e vai ser tudo uma maravilha, vai ficar todo mundo muito feliz. Beleza. Isso aí é um serviço maravilhoso. Só que a maioria dos coaches, às vezes pode até achar que querem, mas não precisam disso agora, porque na verdade eles querem primeiro ter os clientes. Tá? Um coach, só na hora que ele estiver muito bagunçado em termos de atender, que talvez ele queira um negócio desse. Né? Eu não estou falando que não funcione, que não venda ou que você escolher, mas vai ter uma dificuldade por não ter a urgência na solução disso. Então, por exemplo, eu há pouco tempo atrás, eu estava desesperadamente pesquisando na internet, eu e a Cecília, minha esposa, sobre comportamento infantil e perguntando para amigos, buscando indicações, porque a nossa filha estava, de certa forma, ela dava um chiliques que a gente não sabia o que fazer. E nessa hora, se eu tivesse me dado de frente com uma coach de pais, eu teria contratado ela. Ela mostrando que em 8 semanas de coaching comigo e com a minha esposa, a gente ia conseguir fazer a nossa filha se endireitar, eu teria definitivamente. E eu busquei isso. Então, as pessoas têm que estar buscando essa ajuda. Elas têm que estar buscando a ajuda que você quer oferecer para eles, legal? Então, quando você tem esses 3 prontos aqui, você tem um nicho. E agora eu vou fazer um negócio pelo menos para te aliviar. Você pode ter mais de um nicho. Você pode ter um nicho ganha-pão e um nicho paixão. Porque o meu nicho hoje, Bruno, eu trabalhei séculos no mercado corporativo, sou executivo, mas eu estou de saco cheio disso e eu quero trabalhar como um coach de ajudar as pessoas a encontrarem seu propósito de vida. Mas, hoje em dia, todo mundo que me chama é para ajudar muito mais a desenvolver liderança, carreira, ou para endireitar o sistema de TI do negócio, porque foi onde eu trabalhei minha vida inteira. Ok, fica inicialmente 80% do tempo trabalhando isso aqui para você ter a reserva financeira necessária para você ir migrando. Você começa 80% no ganha-pão, 20% no paixão. Daqui a pouco você está 70% no ganha-pão, 30% no paixão. Daqui a pouco 60% no ganha-pão. Você tem tempo de ir semeando, plantando, para depois colher o seu paixão. Ou então, às vezes, o seu paixão é muito mais uma causa do que um nicho. Bruno, eu quero ajudar professores do ensino médio, da rede pública. Cara, eles não podem pagar. As escolas não estão afim de pagar e o governo não está afim de investir. Então você não tem um nicho porque não tem dinheiro lá para passar de um bolso para o outro. É uma causa. E você pode, então, dedicar 10% do seu tempo a ajudar essas pessoas de graça como caridade.
Legal? Não estou falando para você não fazer isso ou para você desistir. Tá? Então você tem que começar a pegar um nicho para você entender ele ao máximo. E aí você começa a desenvolver autoridade nele. E o que é desenvolver a autoridade? Desenvolver autoridade é você entender que as pessoas vão te contratar se você tiver esses 4 pilares aqui. Quanto mais você tiver deles, melhor. Tá? Quanto maiores eles forem, melhor. Você pode até conseguir desenvolver autoridade não tendo 1 ou 2, mas se você tiver todos eles, vai ajudando. O primeiro deles é você gerar resultados para si próprio. Você pode anotar aí. Então, gerar resultado para si próprio. Por exemplo, eu quero ajudar coaches a terem sucesso. Eu sou um coach ultra bem sucedido. Eu sou um coach que ano passado, com os meus negócios de coaching, faturei em média 100 mil reais por mês. Tá? Então, isso me dá, de certa forma, os outros coaches querem chegar e conseguir. Esse ano eu estou começando a me esforçar para elevar, mais uma vez, os meus negócios, para passar aí o meu faturamento aí para 250. Tá? Ou para 200. E assim, então eu tenho capacidade. Agora, eu conheço coaches, tá? E agentes de mudança que estão faturando já aí na casa do seu 1 milhão. Eu ainda tenho minha escada. E se eu fosse contratar alguém para me ajudar, eu definitivamente preferiria contratar esse coach que fatura aí na casa aí de 500 mil reais por mês ou 1 milhão, esse agente de mudanças, que é o que eu faço. Por exemplo, eu sou cliente do Érico Rocha e do Frank Kanye, mas eles não são coach. Um é mentor, o outro também é mentor. Mas legal, são as pessoas que eu escolhi. E se eu quero coaching 100%, de repente eu acho um outro coach que seja o melhor no nicho dele. Legal? Que seja melhor que eu, por exemplo, em ajudar a criar a sua filha de uma forma mais educada. Aí eu não, por exemplo, quem conhece a minha história, quem me acompanha, sabe que eu perdi mais de 1 milhão de reais na Bolsa de Valores. Você confiaria em mim para te ajudar, para ser o seu coach de investimento? Por mais que eu fosse usar só coach, não fosse dar uma dica, uma orientação, você confiaria em mim para ser o seu coach sobre como investir? Tá? Muito provavelmente, se você falou sim, você é bem maluco, tá? Ou maluca. Mas agora, você confiaria em mim para te ajudar a ter sucesso como coach? Então, talvez seja mais. Por quê? Porque eu tenho resultados. A sua capacidade, 2, de gerar resultado para os outros, para terceiros. Tá? Legal, Bruno, você é bonzão, você mostrou que você consegue gerar resultado para você. E para os outros? Sim, eu tenho agora vários alunos e clientes que são coaches que conseguiram fazer 30 mil no seu coaching em grupo, que conseguiram fazer 8 mil, 10 mil no seu primeiro coaching em grupo. Tá? E se for só de coaching de 1 para 1, sim, eu consegui coach que levou sua sessão de 2 mil para 7 mil reais sem perder cliente de coaching. Né? Endireitar, ter fluxo contínuo, lotar a agenda. Hoje em dia, eu sou muito... Só que eu consigo ajudar muito mais coaches que, digamos o seguinte, eles estão num patamar de faturar 10 mil reais como coach ou treinador e querem passar a faturar 20 para depois 30 e depois 50, do que pegar um coach que está no zero e ajudar ele. Esses coaches que estão no zero e tem que conquistar seus primeiros clientes, eu tenho um monte de material de conteúdo de graça para eles. Eles não vão poder pagar o preço que eu peço. Tá? Então, a mulher ali, pô, legal, você consegue criar bem os seus filhos. Você já ajudou outras pessoas, tipo uma super nani? Se ela falou, olha o depoimento dessa aqui, olha daquele outro. Pô, na boa. Aí eu vejo um antes e depois, um depoimento de alguém, principalmente se eu tenho credibilidade. Isso dá uma autoridade, isso ajuda você a desenvolver isso, ok? Terceiro pilar, o seu expertise nessa área. Agora sim, é o seu currículo. O quanto você estudou, o quanto você parece bom realmente naquilo, não só por conta de gerar resultado um para o outro. Você às vezes, por exemplo, você vê o Napoleão Hill, ele não era necessariamente um cara de sucesso ele mesmo,
e ele não era um cara de gerar sucesso para os outros, mas ele conseguiu entrevistar tantas pessoas de sucesso que ele criou um manual sobre como ter sucesso. Então, se você, por exemplo, conhece um cara, olha, que não é um corretor de imóveis, tá? Nunca foi um corretor de imóveis bem sucedido, nunca, de certa forma, ajudou outras pessoas a venderem imóveis, mas ele chega para você e fala, cara, eu entrevistei os top 10 corretores de imóveis do Brasil, aqueles que são campeão de venda das 10 maiores capitais com transações imobiliárias do Brasil. E aí, você gostaria de se aconselhar ou de contratar esse cara? Então você vê que é o expertise, que vem de entrevista, de leitura, de experiência, aí sim, de cursos, de currículo, essa parte toda vai somando aqui. E o quarto é a sua exposição e o seu carisma. É você conseguir, de certa forma, estar com a sua cara distribuída, onde o seu cliente vai passar para te encontrar. É você estar na internet, é você estar nas redes sociais, é você estar, se o seu lugar é um marketing local, você está ali na CDL, se você trabalha com lojistas, você está no salão, você está no lugar onde seus clientes circulam. Você está fazendo um treinamento, você está no vigilante do peso, em alguma coisa. E mais a sua capacidade de magnetizar as pessoas, de mostrar para elas que você é bom, ok? Então você vê que você pode até cortar uma ou outra dessas pernas, mas quanto mais você cresce elas, cara, mais sucesso você vai ter. E uma vez que você sabe o seu nicho, uma vez que você consegue construir autoridade nesse nicho, é muito importante que você se comunique bem com o seu cliente, que você faça pesquisas com ele. Legal? Então, gente, isso aqui é em geral o que eu tinha para falar agora sobre você mirar, sobre a mentalidade, tá? Eu vou falar de uma forma mais resumida aqui o que seria você atrair as pessoas. Gente, você atrair as pessoas, em geral, você tem uma excelente primeira impressão. Vamos levar isso, o mirar aqui, para o mundo romântico. Vamos supor que você seja solteiro ou solteiro e esteja atrás da sua alma gêmea, tá? Cara, vamos supor que você seja uma mulher à procura de um homem. Serve qualquer homem? O ideal é que seja aquele homem que more em determinada cidade, que tenha determinada faixa etária, talvez que tenha um gosto musical específico, tá? Que se vista do jeito apropriado, que saiba tratar as pessoas de um jeito apropriado. Ele tem que gostar é melhor que ele goste de praia ou de montanha? É melhor que ele tem que gostar de animais de estimação? Tem que gostar de crianças? Tem que ser bem sucedido nos negócios? O que você quer? Quando você aprende a botar essas características, você começa já a ter a direção daquilo que você quer. Então vai ser a mesma coisa no mundo dos negócios. Quem é o cliente que você adoraria estar perto, ajudar, namorar? Legal? E aí, uma vez que você sabe quem, então vamos supor que esse homem ele goste de música sertaneja, tá? Que ele tem que ter entre 30 e 40, de preferência entre 30 e 40 anos, que more na cidade de São Paulo, ou Grande São Paulo, e que tenha, de repente, assim, pode ter tido no máximo um casamento e pode ter filhos ou não, desde que os filhos não morem com ele, tá? Então, de repente, você já sabe. Como é que você vai se vestir para atrair essa pessoa? Você vai botar uma roupa de baile funk, né? Você vai botar um abadá de axé? Ou se você chega e você... Onde você vai encontrar ele? Você vai encontrar ele no forró? No baile funk? Ou, de repente, na festa, no bar sertanejo, ou no bar e tal. Então, quando você sabe quem você quer alcançar, você talvez já comece a saber onde que ele anda. E uma vez que você saiba onde que ele anda, você vai saber que roupa utilizar, que perfume utilizar, que postura utilizar para atrair ele, tá? E a mesma coisa vai ser cada cliente que você tenha. Se você está atrás de pais que querem endireitar os seus filhos, de certa forma, vai ser um coach de pais, né? Onde que esses pais estão buscando ajuda? Estão buscando seus parceiros ideais? O que você tem que colocar em termo
das frases para chamar atenção. E aí começa a vir os seus anúncios, o seu cartão de visita, o seu site, o seu material de marketing, a sua página de captura. E se você não tem uma página de captura, e se você não tem uma lista, amigo, amiga, é aqui que começa o problema. Porque todos os coaches que faturam acima de 20 mil, que eu conheço com raras exceções, tá? Então não vou falar com todos, mas eles têm uma lista. Tá? Todos os agentes de mudança ele tem. E o que é essa lista? É um mailing que eles compraram? Não. São pessoas que voluntariamente entraram numa página de captura, onde tinha uma espécie de uma recompensa, e ele botava aqui o nome, o e-mail, ou só o e-mail, e apertava um botão enviar para receber uma espécie de um presentinho, que deve ser provavelmente uma peça de conteúdo. Um checklist, um e-book, um vídeo, 3 vídeos, um webinar. Entendeu? Então, essa primeira impressão é muito importante para você e para o seu cliente. Você saber onde que ele está buscando ajuda e você saber fazer, de repente, um anúncio certo no Facebook, fazer a comunicação certa, a comunicação para causar a melhor primeira impressão que você puder. Ok? E é isso que a gente vai chamar, então, do atrair. Você saber a isca para pescar o peixe certo. Como eu falei, no jogo da sedução, você saber botar a roupa certa, ter o perfume certo e ter o comportamento certo para atrair esse cliente. Uma vez que você atrai esse cliente, a gente pode começar a partir. No começo ele era um curioso, estava passando por ali, viu você, gostou. Deixa eu prestar mais atenção no que essa pessoa tem para me mostrar, para me ensinar, para me ajudar. Ela está buscando ajuda. Quando ela vê você, ela quer. Está na hora de você, em vez de virar, pegar logo o cara, vamos para o motel, né? Ou então para o cara fazer isso. Não, primeiro que tal a gente fazer um jantar. Né? No caso de nós coaches, a gente vai utilizar ajuda, levar a pessoa do ponto A para o B, dar uma comunicação útil, alguma coisa que ela possa aplicar imediatamente e ter algum resultado. Por exemplo, eu cheguei e li ali no artigo, você não pode deixar a criança dormir na mesma cama que você. Okay? A criança tem que ter a cama dela, no quarto dela, né? E você tem que deixar, por mais que ela berre, fazer ela dormir lá. E isso foi, a gente chegou e fez e deu certo. Cara, essa mulher sabe do que ela está falando. Tá? Então, quando você dá ajuda, dá informação, dá conteúdo, as pessoas começam a gostar de você. Começa a rolar um relacionamento de troca. Começa a rolar uma reciprocidade. Quando alguém te dá um presente, você fica com uma dívida psicológica. E quando alguém fica muito tempo te dando presente, você vai gostando cada vez mais daquela pessoa. Então é hora que você transformou um curioso num fã. Você tem que transformar. E você pode fazer isso escrevendo artigos úteis e mandando, escrevendo, nutrindo a sua lista, ou seja, escrevendo e-mails legais para a sua lista. As pessoas que me seguem adoram, inclusive, o jeito que eu vendo, porque os meus e-mails, eles são polêmicos, eles são, ao mesmo tempo, eu procuro informar, entreter e vender. Nem todos eu estou vendendo. A maioria eu estou, às vezes, só informando. Outros eu consigo informar e entreter. E, às vezes, quando eu consigo fazer as 3 coisas juntas, é o melhor dos cenários. Ok? Mas é a hora do relacionamento. Você criar uma série de 3 vídeos, isso gera relacionamento. Você ficar fazendo webinars, palestras gratuitas, isso gera relacionamento. E, cara, tem muita gente que está ali atrás de você só por causa do seu conteúdo gratuito. E tá bom, seu objetivo não era servir de graça? Você não está disposto a, inclusive, fazer sessão de 1-1 de coaching de graça? E eu vou falar, cara, os coaches que eu oriento são praticamente proibidos de fazer isso. Eles parecem, só que eles são obrigados a dar o seu pulo do gato de graça, em forma de informação, de forma que eles possam servir a maior número possível de pessoas. Quer um trabalho mais personalizado? Quer que eu ajude você pegando pela mãozinha ou de bracinho dado e a gente vai caminhando junto? Isso tem que ser caro. Ok?
Então, gente, olha, isso aí é a parte do relacionar. O relacionamento ele vai esquentando tanto que em algum momento a pessoa, você tem que direcionar ela para um instrumento de conversão. Pode ser uma página de vendas, pode ser um webinar também, pode ser uma sessão de 1 para 1. Olha, muita coisa, ela é ao mesmo tempo um instrumento de conversão e de relacionamento. Quando você dá um super webinar e no final você faz uma oferta, ele virou as duas coisas. Mas tem a fase do relacionamento e a fase da conversão. Quando você faz uma sessão matadora de coaching inicial, que eu vou ensinar para você já a fazer, você, de alguma forma, então, você está se relacionando com a pessoa, você está ajudando ela e no final você vende. E agora eu vou falar justamente sobre essa, em específico hoje aqui com você, sobre essa sessão, como é que ela deve ser. Primeiro que você tem que criar uma espécie de um nome poderoso para a sua sessão inicial. Não pode ser sessão gratuita de coaching, né? Vamos fazer, então, uma conversa, seu planejamento 2015, né? Ou então, de diabinhos para anjinhos. Na sessão, de repente, do relacionamento de pais para filhos. Vamos fazer uma sessão inicial de diabinhos para anjinhos? E o erro da maioria dos coaches é justamente querer fazer muito coaching nessa sessão inicial. Quando, na verdade, ele tem que fazer o seguinte, uma coisa que vai ser um coaching. Mas, olha, essa sessão inicial, para ela ser poderosa, a pessoa tem que ficar bem claro qual é o estado desejado dela. Bruno, se ela não sabe, cara, corre disso. Se você tem um nicho, ela sabe qual é o estado desejado dela. Por exemplo, os coaches que vêm para mim, eles querem ou fazer coaching em grupo, ou querem conseguir atrair clientes de coach, ou querem cobrar mais caro dos seus clientes, querem desenvolver o seu negócio como coach, querem ter sucesso como coach. Para mim, cara, não adianta querem definir o seu nicho, né? Não adianta pegar, não sei se eu quero ser coach, se eu quero fazer concurso público, se eu quero ir fazer um mochilão pela Europa. Cara, não é o meu cliente isso. Vai lá ler meu blog, vai ler outra coisa, vai procurar outra pessoa, tá? Mas ela tem que saber, então, e pintar muito bem, se ajudar ela a pintar um estado desejado. Ela tem um estado desejado, ela tem também um estado atual. E desse estado atual, o estado desejado, existe um gap. Tá? Existe uma grande lacuna. E é sobre isso que vocês vão trabalhar. Aqui, quanto mais você conectar a pessoa, o seu futuro cliente, aos valores dele, quanto mais valores dele, não os seus, você conseguir cercar esse estado desejado, mais fácil vai ser você converter ele depois. Entendeu? Reconhecimento do papai e da mamãe, reconhecimento da esposa, poder viajar para a Europa, poder comprar o carro que eu quero, poder ganhar a admiração dos meus filhos, poder acordar mais tarde, poder ter uma rotina de vida ideal, poder isso, poder... São valores. Liberdade, segurança, estabilidade, status, reconhecimento, poder... não interessa, tudo isso aí são valores que você tem como utilizar. Dinheiro, tá? Então você conecta isso. Agora, isso aqui é o que você consegue fazer no coaching, fazendo suas perguntas poderosas, principalmente se você sabe naquele nicho, para ele, de certa forma, conseguir fazer esse elo aqui. Só que você vira para ele no final dessa sessão e mostra. Isso aqui é um plano que faz sentido para você? Tá bom esse plano? Parece um plano legal? Você gostaria que eu te ajudasse a transformar ele em realidade? Ótimo, meus serviços funcionam da maneira X, Y, Z. E então você pode pegar esse plano e ir sozinho e tá tudo bem, né? Ou então a gente pode fazer isso junto. E a pessoa pode chegar aqui e tem duas hipóteses. Ou ela vai virar para você, sabe, a grana tá curta e tal, não dá para fazer isso agora. Aí você pode virar para ela e falar, olha, em vez da gente se encontrar 4 vezes por mês por R$1.000, que tal a gente se encontrar 2 vezes por mês por 600? Bruno, mas isso ainda tá bem caro. Tá bom, eu tenho um coaching grupo começando daqui a 30 dias. Olha como é que ele vai funcionar. É para esse mesmo tipo de objetivo. A gente vai continuar trabalhando junto. E a gente tem 2 encontros por mês e ele tá R$300 por mês. E aí? O ser humano ele tem dificilmente a capacidade de falar não 3 vezes, principalmente se a pessoa caiu de 1.000 para 600 para 300. Se ninguém que você está falando tem nem R$300, cara, você está mirando o público errado. Está fazendo ou atraindo o público errado. Ou se relacionando, entendeu?
Isso aqui, quando ele faz essa sessão individual com você, em geral, ele tá já bem predisposto a fechar. Então, um excelente mecanismo de conversão é ou essa sessão inicial de 1 para 1, principalmente se você vai ser um coach, tá? É realmente a melhor forma que eu conheço, porque é a mais pessoal que existe, beleza? E você tem que realmente aqui, para te ajudar, você ter uma escassez, você ter uma urgência, conseguir deixar claro para o cliente que ele não pode ter outra daquela e contratar você quando ele estiver pronto para você, simplesmente, tá? Nessa hora, sim, você vai fazer uma oferta, ele pode pegar ou não, mas você só deixa claro para ele que aquilo é uma oportunidade única. Ele vai perder alguma coisa se ele não fechar ali com você na hora, beleza? Esse é o jeito que eu trabalho. Uma vez que você converte, agora sim, você está pronto para atender. Para usar isso aí e tudo aquilo que você prometeu transformar a vida de uma pessoa. Agora, é interessante você ter, como eu falei aqui, diferentes produtos para oferecer. Cara, o cara não tem R$300 para entrar no seu por mês, seja assim, de repente, R$1.000 num coaching grupo de 3 meses, né? Se ele não tem R$3.000 para o seu pacote de coaching individual, é muito possível que ele tenha R$500 para um workshop que você oferece, ok? Ou então que ele tenha R$100 para um livro, ou R$300 para um produto digital que você oferece essa ajuda. Você gravou alguns vídeos e disponibilizou esse conteúdo, tá? E isso aí é legal você começar a ter esse mix de formas de ajudar as pessoas e atender todos os bolsos, todos os preços. Gente, então é o seguinte. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu, de certa forma, sintetizei tudo que eu sei da forma assim, mais rápida que eu consegui aqui para você. Eu sei bem mais que isso, eu costumo mergulhar mais fundo, tanto em coaching grupo, como nesse mirar, atrair, relacionar, converter e atender, criação de produto, essa parte toda, mas eu tenho tempo limitado aqui para conversar com você. E eu, sinceramente, espero que você goste tanto do quanto eu gostei para fazer aqui para você, tá bom? Então, gente, em geral, é isso aqui que eu tenho para passar hoje. E você pode continuar acompanhando, seguindo, legal? E você tem gostado desse vídeo, você então pode, se está aí disponível para você se inscrever no meu canal, deixa seu comentário aqui embaixo contando o que você achou dessa aula, ok? Visita, se você está vendo ele e você não está na minha lista, visita lá www.brunojuliane.com.br e coloca seu e-mail lá, entra na minha lista VIP. Mas é muito importante que você conte a minha opinião sobre o que você realmente viu aqui dessa aula, que você deixa aí embaixo o seu comentário, ok? Eu vou me esforçar para responder ele. E uma coisa eu garanto, que eu vou ler com certeza. Então é isso. Cara, muito sucesso na sua carreira como coach e eu espero ver você em breve em outra aula ou até mesmo pessoalmente em um dos meus cursos. Um grande abraço e até a próxima.